Sem enrolação, viajante, vamos aqui colocar a mão na massa. Eu vou te mostrar em detalhes o passo a passo para que você não tenha nenhum erro. Esse aqui é o site que você vai precisar acessar para requerer o seu passaporte. Não se preocupe que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois de acessar ele aqui, é só você vir aqui nessa caixinha de pesquisa e digitar passaporte e clicar aqui na lupinha. Ele vai aparecer alguns resultados aqui. Então vamos lá. Você quer saber como obter o passaporte? Clica aqui. Então, aqui ele vai mostrar tudo o que você precisa saber para seguir com o seu passaporte. Ele vai estar explicando aqui o que era o passaporte, que você vai ler isso aqui com mais calma. Mas eu já vou te adiantar aqui. É um documento emitido pelo Brasil que é reconhecido mundialmente. Então, se você precisar viajar para algum país fora da América do Sul, você vai precisar do seu passaporte. Mas fique atento, porque a depender do país que você queira visitar, pode ser que seja exigido alguma documentação extra. Como, por exemplo, para viajar aos Estados Unidos, além do passaporte, você também precisa do visto americano. Então, para cada país que você for, é muito importante que você visite em fontes confiáveis a documentação necessária para que você não tenha nenhum perrengue. Então, vamos lá. Aqui as etapas do passaporte. Você vai precisar reunir os documentos necessários. Quais são esses documentos, Romos? Então, vamos aqui, Documentação em comum para todos os casos. Documento de identificação com foto, que ele esteja em bom estado de conservação e dentro da validade. Passaporte anterior, caso você já tenha algum passaporte brasileiro, você vai precisar dele. Se for menores de 18 anos de idade, vai precisar de uma autorização para emissão do passaporte. Ou seja, se você tem menos de 18 anos, no seu passaporte ele já pode conter a informação do seu pai e da sua mãe, autorizando você a viajar somente na companhia do pai ou da mãe, sem que precise de autorização. Ou, a depender dos pais, lá eles podem dizer, não, a mãe só pode viajar com o filho com autorização extra do pai. Isso é muito comum, principalmente em situações de casais divorciados, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Vamos continuar aqui na documentação necessária. A fotografia facial recente, ela vai ser tirada quando você for solicitar o passaporte, tá? Aqui, se for para adoção internacional, para pessoas que são adotadas internacionalmente, tem outro procedimento que eu não vou entrar em detalhes. Naturalização, né? Se de repente você é um português e está solicitando o passaporte brasileiro, você tem que ter o documento que comprove a sua naturalização, se é indígena ou não, enfim. E aí, além do documento de identificação, o passaporte anterior, você vai precisar comprovar a situação eleitoral regular através de uma declaração que você consegue com o TRE, isso de forma online. Se tiver algum erro, mais na frente, quando você solicitar o passaporte, ele vai acusar. Tá? Homens de 19 a 45 anos de idade têm que comprovar que está quite com o serviço militar. Ou seja, tem que ter a sua reservista emitida, você tem que provar a sua regularidade. Em casos de urgência, eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o tipo de passaporte que eu vou ensinar aqui a solicitação. E o comprovante de pagamento da GRU, tá? Que isso daí eu vou falar para você mais na frente. Separou esses documentos, título de eleitor, certidão de nascimento, documento de identificação com foto, comprovante de quitação eleitoral e de quitação com serviço militar, nós vamos seguir aqui nesse passo a passo aqui na tela. Então, o passo a passo é reunir os documentos, preencher o formulário, que eu vou te mostrar aqui tudo detalhado, pagar o boleto referente à solicitação do passaporte, depois de pago, agendar a entrevista no posto de atendimento mais próximo da sua residência, apresentar os documentos e colher a biometria, consultar o andamento do seu passaporte e buscar o seu passaporte. Deixa eu trazer aqui alguns pontos bem importantes, tá? Eu vou até aumentar aqui o meu tamanho na tela. Quando você for preencher a sua documentação do passaporte, é muito importante que você preencha as informações reais e verdadeiras.
Lembre-se, viajante, que você está solicitando um passaporte, que é um documento de viagem internacional. Então, se você é casado e colocar solteiro, mais na frente, quando você chegar aqui no passo 4, essas informações serão verificadas pela Polícia Federal e se você não for verdadeiro com o que você está preenchendo, você pode, além de ter o passaporte negado, perder aqui o seu investimento que você pagou aqui no boleto. Então, vai ter situações que perguntam se houve mudança de nome. Ah, Rômulo, eu fui casado, mudei o meu nome, divorciei e voltei para o nome original. Mesmo assim, precisa que você informe essas alterações. Lembre-se, tudo que você fizer vai ser verificado. Não, Rômulo, eu tenho minha certidão de nascimento, casei, divorciei e uso a certidão de nascimento. Nessa situação, você vai ter que utilizar a averbação do divórcio. E lembre-se, sempre documentos em bom estado de conservação e válido. Então, vamos agora aqui prosseguir, tá? Voltando aqui à nossa tela, deixa eu só diminuir a minha câmera. Feito tudo isso, separado essa documentação, então vamos clicar aqui em iniciar o processo de passaporte. Então vamos lá, você está na tela inicial para preencher os seus dados de requerimento do passaporte. Eu não vou preencher tudo aqui para evitar de estar expondo meus dados pessoais, mas eu vou te explicar campo por campo, item por item. Vamos lá. Você vai precisar colocar aqui o seu nome completo, como está atualmente no documento de identificação, o seu sexo, se você preferir não especificar, se for não especificado, você pode preencher, filiação 1 e filiação 2, nome da mãe e nome do pai. Rômulo, eu não tenho pai. Preenche só a filiação 1 e coloca o sexo de cada um aqui do lado. A sua data de nascimento, como consta no seu documento de identificação. Eu reforço isso porque, às vezes, a pessoa nasceu em uma data, foi registrada com uma data de nascimento diferente. Ah, Rômulo, mas eu sempre comemoro meu aniversário dia 9 de agosto. Mas eu fui registrado como 10 de agosto. Lembra, viajante, aqui precisa ser as informações que constam no seu documento. Raça ou cor, aqui vai como você se define. Amarelo, branco, indígena, pardo, preto, outras, ou se não deseja declarar. Ah, a minha cor, porque aqui está com a luz bem em cima, dá para ver direito. Eu me considero negro. Sou preto, eu me considero negro. Do mesmo jeito que eu posso ser negro e me considerar branco. Então, você preenche aqui. Estado civil, se você é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente, divorciado ou em união estável. Você vai preencher aqui e o que você colocar aqui, você vai ter que provar posteriormente. Local de nascimento, o país que você nasceu, se é um passaporte brasileiro e você é uma pessoa brasileira, então é Brasil. O estado que você reside, ou que você nasceu, e a cidade, né? Deixa eu só colocar aqui a minha cidade, só assim vocês já ficam sabendo a minha cidade natal. Feito isso, vem essa parte aqui de nomes anteriores. Se você mudou o nome por algum motivo, você vai colocar aqui o nome anterior e justificar a mudança. Alteração de estado civil, alteração por decisão judicial. E se foi feito isso por mais de uma vez, dos Santos, um exemplo, você tem como acrescentar, adicionar. E aí, mudou de novo. Então, você consegue... Não. Então, aqui, mudou o nome de novo. Você consegue preencher o porquê que mudou de novo e adicionar aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Para que eu possa avançar, eu vou pausar o vídeo, vou preencher com os meus dados e continuar a gravação quando estiver na próxima tela. Só um instante. Pronto. Depois de ter preenchido os dados pessoais, nós vamos preencher aqui a sua documentação. Então, aqui, documento de identificação. Na dúvida, é só clicar aqui nessa interrogação que ele vai estar explicando para você. É obrigatório o preenchimento a partir de 12 anos de idade.
podem servir como documento de identificação, cédula de identidade, carteira de habilitação, CNH do modelo atual, carteira de trabalho, carteira de identidade militar, dos bombeiros ou da polícia militar, passaporte brasileiro anterior, carteira funcional expedida por órgão público reconhecida por lei federal como válida em todo o território nacional e carteira de identidade expedidas por órgão fiscalizador do exercício de profissão regulamentada por lei, ou seja, carteirinha da OAB, CREF, CRC, essas carteiras de identificação profissional. Preencher conforme aqui, ó. Atenção! Preencher conforme o documento de identificação que será apresentado no dia do atendimento presencial. Deu para entender o que é isso aqui, né? Então, vamos lá. Número. Você vai digitar aqui o número da carteira de trabalho, da sua carteira de identificação, o órgão emissor, a data de emissão, o F é o estado em que foi expedido, emitido o seu documento. Aqui você vai colocar o número do seu CPF. Se você for menor de idade, claro que quem deve estar preenchendo isso aqui nessa situação seja o seu responsável. Mas você sendo menor de idade, você vai precisar colocar aqui o CPF do seu responsável. Aqui, ó, certidão. É a certidão de nascimento. Clica na lupinha aqui e ele vai estar explicando. O preenchimento deste campo é obrigatório somente para menor de 12 anos. Certidão de nascimento que ainda não tenha um dos documentos de identificação. Então, você não é obrigatório a preencher essa parte aqui. Mas se você tiver com seus documentos, sem problema, preencha aqui número de matrícula, o tipo, folha, estado que foi expedido, número, livro, cartório, enfim. Passaporte anterior. Se você tiver um passaporte anterior, mesmo que ele não esteja válido, você precisa preencher. Lembra que no início desse vídeo, eu falei que estaria utilizando esse passo a passo aqui para requerimento do primeiro passaporte. Então, provavelmente você ainda não tenha o passaporte. Se tiver, é só preencher aqui, ó. Nunca tive passaporte comum, emergência para estrangeiro ou leis e passageiro brasileiro, passaporte anterior válido. Aí, se você tiver um passaporte anterior, é obrigado você apresentar. Se foi extraviado, se está retido ou apreendido pela Polícia Federal, se está retido pelo MRE, se foi roubado ou furtado, ou passaporte anterior vencido. Nesse caso aqui, ele não é obrigatório a apresentação, mas ele é recomendado para que ele seja feito o cancelamento do mesmo, tá? Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou dar pausa, preencher aqui com todos os dados e seguir para te mostrar na próxima tela aqui de dados complementares. Ele avança aqui, então não vou precisar dar pausa. Aqui você vai preencher a sua profissão, escolhe qual que é a sua profissão aqui e preenche. Tá? Eu já vou colocar aqui agente de viagens. Ver se tem. Agente de viagem e afins. E-mail, tá? É muito importante que você preencha o seu e-mail, tá? Não preenche com o e-mail de terceiros, porque tudo que você colocar aqui vai chegar na sua conta de e-mail. Aqui você repete o seu e-mail. O endereço do requerente, então é o endereço da pessoa que está solicitando o passaporte. Aqui você vai colocar o país, o CEP, o estado, a cidade, o logradouro, a rua Coronel Lucena Maranhão, né, o distrito, que é o bairro. Então, aqui, utilizando os dados da RF2, seria 57500, que é o CEP da RF2. Ele já busca aqui o CEP, ó. Opa! Então, aqui, ó, ele buscou Santana do Ipanema. Eu não vou preencher não, porque senão ele vai ficar atualizando e vai demorar, tá? Então, você vai preencher aqui a rua, né? Avenida Coronel Lucena Maranhão 159, Sala 1. Esse é o endereço da RF2, fica no centro. O telefone, e aqui você vai colocar o telefone, o seu número de telefone. Estou colocando aqui o número de telefone da RF2. Feito isso, tá, viajante? Você vai clicar aqui em revisar dados. Só não vou fazer isso porque senão vai aparecer os dados que eu preenchi anteriormente. E você vai conferir
atentamente todos os dados que você preencheu. Ó, eu limpei aqui o campo. Quando você clicar em revisar dados, você vai ver se o seu nome completo está correto, vai checar atentamente todas essas informações. Vai clicar aqui em que declaro que as informações acima estão corretas e que estou ciente de que qualquer erro nos dados implicará em atraso na emissão do meu documento de viagem. Confere isso atentamente e clique em enviar. Depois de clicar em enviar, como a minha página aqui ela estava completamente em branco, ele vai atentar para os itens que ficarão faltando ser preenchidos. É só você preencher atentamente, ó, aqui ele mostrou aqui embaixo, e quando ele enviar, ele vai abrir uma página em PDF, uma página com um boleto. Ele vai emitir uma página com um boleto que você vai precisar salvar ela e imprimir. Faz o pagamento dessa taxa e, posteriormente, depois que você tiver pago, e esperar aí mais ou menos 2 dias para que ele seja liquidado pela instituição financeira, você vai fazer esse outro passo aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. Pronto. Agendar o seu passaporte. Como que eu faço? Eu faço aqui, ó, agendar passaporte. Ó, então, nesse link aqui, que eu também vou estar deixando ele na descrição da aula, para agendar, depois que você pagou, depois que você reuniu seus documentos, preencheu seus dados, efetuou o pagamento, você vai precisar, viajante, agendar a sua entrevista na Polícia Federal. E essa entrevista é para que você possa levar todos os seus documentos para que seja conferido e colhido lá a sua biometria. Você vai escolher aqui para quantas pessoas você quer agendar, vai clicar em prosseguir. Aqui você vai colocar o número do seu CPF, o número do protocolo que foi gerado no boleto quando você preencheu as etapas anteriores e a sua data de nascimento. Preenchendo isso aqui, ele vai ser bem fácil a próxima etapa. Na próxima etapa, eu não vou conseguir avançar aqui para te mostrar. Você vai escolher o posto da polícia, o posto de coleta de dados que você vai escolher. Em Alagoas, você escolhe algum já. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele fica no antigo Shopping Guatemi, lá em Maceió. É muito importante que você escolha um posto de coleta de dados que fique mais conveniente para você, pois você vai precisar ir nesse lugar 2 vezes. A primeira vez para coletar a biometria e levar seus documentos, e a segunda vez para fazer a retirada do passaporte quando ele ficar pronto. Feito todo esse procedimento, você vai estar recebendo o seu passaporte e pronto para planejar a sua viagem internacional conosco aqui na RF Tour. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e recomenda esse vídeo para quem você conhece que está interessado em fazer o requerimento do passaporte e desbravar esse mundão aí que Deus nos deu. Um abração, eu sou o Rômulo da RF Tour e em breve trago mais conteúdo para vocês.